Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre um clássico filme policial, As Aventuras de Sherlock Holmes. Quem me segue aqui no canal sabe que eu sou apaixonada por filmes antigos e uma das minhas paixões são os filmes do Sherlock Holmes com a dupla Basil Rathbone e Nigel Bruce. O Basil foi o primeiro Sherlock do cinema que realmente ficou marcado com esse personagem. Hoje, muitos atores que interpretam Sherlock se inspiram nele. O Basil e o Nigel Bruce fizeram um total de 14 filmes nos papéis de Sherlock e o Watson, porém nem todos esses filmes eram adaptações das histórias de Conan Doyle. Tudo começou em 1939 com a adaptação de O Cão dos Baskervilles, essa sim uma produção bem caprichada para a época que marcou o Basil para sempre, no papel de Sherlock, coisa que ele depois de um certo tempo acabou detestando. Mas sobre isso eu vou falar mais pra frente nas curiosidades. O filme As Aventuras de Sherlock Holmes também é de 1939, foi filmado 6 meses depois de O Cão dos Baskervilles e é uma adaptação de uma peça de Sherlock e não de um livro, embora haja o livro As Aventuras de Sherlock Holmes, este uma coletânea de contos. Mas o vídeo é sobre o filme e eu escolhi esse filme porque ele foi lançado em 1º de janeiro de 1940 no Brasil, ano em que nascia John Lennon, Pelé e ano em que morriam Trotsky e o escritor Scott Fitzgerald. O filme é ambientado em 1894 e se trata, bem resumidamente falando, de uma caçada do Sherlock atrás do professor Moriarty, que é o grande inimigo dele nas histórias do Doyle, tentando impedi-lo de cometer um crime muito impactante na cidade de Londres. Então vamos às 10 curiosidades sobre As Aventuras de Sherlock Holmes. Apesar da gente provavelmente achar que o filme é uma adaptação de um livro do Sherlock, ele na verdade é uma adaptação assim bem distante de uma peça de teatro do Conan Doyle. A peça em questão foi encenada em 1899 pelo William Gillette, que foi o primeiro ator a interpretar Sherlock Holmes. Muita gente não sabe, mas foi ele quem criou a frase elementar, meu caro Watson, uma frase que não existe nos livros do Conan Doyle e que virou marca registrada desse personagem. Então nas peças dizem que ele falava elementar Watson, elementar meu caro, aí a frase foi pegando. E tem uma história bem curiosa do primeiro encontro do Conan Doyle com o William Gillette que aconteceu dentro de um trem. O Conan Doyle estava lá esperando o ator para conversar sobre a peça e de repente aparece o William Gillette vestido a caráter com o chapéu de caçador e a capa, do Sherlock Holmes, coisa que espantou completamente o autor. E aí o Gillette vira para ele e fala: aqui está um autor. Diz a história que os dois se deram muito bem e depois acabaram se tornando bons amigos. A 20th Century Fox foi o estúdio que produziu os 2 primeiros filmes dessa dupla, sendo que O Cão dos Baskervilles foi o primeiro e é o filme mais famoso, e As Aventuras de Sherlock Holmes foi o segundo. Esses 2 primeiros filmes tiveram um orçamento muito superior aos outros 12 filmes que a dupla fez depois, até porque o estúdio acabou mudando e aí mudaram as prioridades para essa série. Quem comprou os direitos de propriedade da série foi o Universal Studios e eles fizeram produções bem mais modestas depois. Muita gente ouvia pela primeira vez no cinema o Sherlock Holmes dizer elementar, meu caro Watson, em um filme. Mas, curiosamente, não foi a primeira vez que o detetive dizia isso no cinema. A frase foi dita primeiro pelo ator Clive Brook em 1929 no filme O Retorno de Sherlock Holmes, e esse foi o primeiro filme com som a apresentar o detetive da Baker Street. O professor Moriarty é vivido pelo ator George Zucco, um ator que teve uma boa química com o Basil. Era um ator que era acostumado a interpretar vilões e membros da realeza no cinema. A minha cena favorita entre os dois acontece logo no começo, quando Moriarty é inocentado de um crime pelo qual ele é culpado. Então ele sai lá todo felizão pela porta da frente do tribunal e o Holmes vem logo atrás muito chateado porque não conseguiu juntar as provas a tempo suficiente para ajudar a condenar Moriarty. Os dois, de forma muito civilizada, pegam uma carruagem juntos, um cabriolé, como chamava, E o Sherlock diz: você tem um magnífico cérebro, Moriarty. Eu admiro isso. Eu admiraria mais ainda se pudesse presenteá-lo conservado em álcool para a Sociedade Médica de Londres. As Aventuras de Sherlock
Sherlock Holmes foi o segundo e último filme dessa dupla que foi ambientado na era vitoriana, que foi a época real das histórias do Sherlock Holmes, já que Um Estudo em Vermelho, o primeiro romance policial do detetive, é publicado em 1887, plena era vitoriana, que inclusive vai até 1901 com a morte da Rainha Vitória. Os outros 12 filmes que se seguiram eram ambientados em tempos mais recentes, para eles, né, na década de 1940, e teve até filme do Sherlock enfrentando nazistas, como em Sherlock Holmes e a Arma Secreta de 1943. Nigel Bruce foi o primeiro ator que marcou com o personagem Watson, fiel parceiro de Sherlock nas investigações. Ele interpretava o Watson de um jeito atrapalhado, né? Muitas pessoas acham que até um pouco cômico demais, diferente, por exemplo, do Watson hoje em dia que a gente conhece do Jude Law ou do Martin Freeman, né? Mas ele também tinha uma boa química com Basil e, apesar de ter deixado o personagem um tanto caricato, ele é lembrado até hoje justamente por esse papel no cinema. Curiosidade sobre aquela peça encenada pelo William Gillette em 1899 que deu origem a este filme. Um dos atores que fizeram uma ponta na peça foi ninguém menos do que Charles Chaplin, e o papel dele era o de Billy, o pajem. O Chaplin tinha só 13 anos quando participou dessa peça em Londres. De aceitar ser o Sherlock Holmes no cinema, o Basil Rathbone era mais conhecido por papéis de vilões, como nos filmes As Aventuras de Robin Hood, de 1938, com Errol Flynn e a Olivia de Havilland, e A Marca do Zorro, de 1940. O que é curioso é que o Basil viveu para acabar detestando seu Sherlock Holmes. Isso porque ele jamais conseguiu outro papel de destaque no cinema, né? Ele fez tão bem o Sherlock que todo mundo associava ele ao detetive na vida real, né? As pessoas cumprimentavam ele na rua, chamando ele de Sherlock. Então, nenhum produtor na época quis arriscar outro papel com o Basil depois da série de Sherlock no cinema. E aí, ele se viu meio que na situação do Conan Doyle no final do século XIX também, né? Que ficou tão ligado ao Sherlock Holmes como autor que ninguém queria saber de outros livros do Doyle, né? Só queria que ele escrevesse contos sobre o detetive. No Brasil, o filme foi lançado em 1º de janeiro de 1940, mas nos Estados Unidos ele chegou aos cinemas 4 meses antes, em 1º de setembro de 1939. Esse dia também ficou marcado por ter sido o dia em que a Alemanha invadiu a Polônia, quando oficialmente começa a Segunda Guerra Mundial. A história desse filme não é assim tão elaborada, é um filme em preto e branco com uma certa qualidade, um filme que tem tanto investigação quanto perseguição, porém o que acaba marcando é a construção do próprio magnetismo do Sherlock no cinema. Magnetismo que começa com uma excelente interpretação do Basil como detetive, que a gente já consegue ver em O Cão dos Baskervilles. Então, as pessoas começam a ficar tão fascinadas pelos filmes como já eram pelos contos do Conan Doyle. Por quê? Porque agora elas conseguem ver o Sherlock no cinema e a mágica dos livros vira realidade nas telas. É isso, quem quiser saber mais sobre o Sherlock Holmes e sobre o filme, tem link na descrição, tem link para compra de livros, e-books, tem posts que também são relacionados no site. Obrigada a todos vocês que compram livros e e-books usando os links deste pequeno canal. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário, não se esqueça de se inscrever no canal e também nas redes sociais do Literatura Policial. A gente se vê no próximo filme. Tchau!